Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo, o vídeo de contabilidade, onde estaremos a abordar especificamente sobre leasing na contabilidade. Bem, hoje, neste vídeo, vamos resolver um exercício de leasing, exercício que faz parte da ficha de exercícios fornecido pela professora Maria Teixeira, docente da disciplina de contabilidade financeira no ISPTEC. Bom, o exercício diz o seguinte: o locador assinou com o locatário em 1 de janeiro de 2012 um contrato de locação de uma máquina de produção por um período de 3 anos. A máquina tem uma vida útil de 4 anos, sendo seu valor residual ao fim de 3 anos de 7.000 kwanzas, que está unidades, mas vou dizer kwanza por conta da nossa moeda, e de zero no final dos 4 anos. O custo da máquina e o seu preço de venda são ambos de 30.000. A taxa de juros de mercado para as duas partes é de 10%. O locatário tem a opção de comprar aquela máquina em 31 de dezembro de 2014, após os 3 anos, pelo preço de 5.000 kwanzas. A primeira renda relativa ao contrato de locação é devido em 1 de janeiro de 2012. Bem, quando vamos resolver um exercício de locação financeira, e de acordo com a própria IAS 17, todo contrato de locação financeira tem a obrigatoriedade de vir acompanhado com um plano de amortização da dívida ou plano de pagamento das rendas. Assim, o primeiro pressuposto que precisamos entender é como calcular as rendas numa prestação financeira, numa prestação de locação financeira. Bem, para fazer este cálculo, nós temos duas fórmulas. A primeira fórmula, quando trata-se de uma locação com pagamentos post-antecipado, e outra, quando trata-se de uma locação com pagamentos antecipados. Numa prestação com pagamento post-antecipado, teremos a fórmula como sendo a PMT ou renda a ser o valor contabilístico menos o valor de venda atualizado. Aqui o valor de venda é para o locatário. Se o valor de venda, desculpa, para o locador. Para o locador é valor de venda, para o locatário é valor de compra, no caso. Menos as possíveis entradas vezes a taxa, dividir por um menos um mais a taxa elevado a menos N. Aqui nós temos uma prestação para um- uma locação em que os pagamentos são feitos postecipadamente. Para os pagamentos antecipados, o que é que se faz? Basta apenas multiplicar todo este fator, conforme os colegas podem ver, pelo fator de antecipação, que é 1 a dividir por 1 mais a taxa. Então, os valor contabilístico que nós temos aqui na nossa fórmula diz respeito ao valor de aquisição deduzido das amortizações ou imparidade que o bem foi sofrendo ao longo do tempo até a data da sua locação. E importa dizer aqui que em alguns exercícios haverá necessidade de calcularmos o valor contabilístico, no caso, olhar para o processo ou histórico do bem enquanto esteve com o locador. Já em outros, não há essa necessidade porque apenas temos a informação do valor do bem no momento da locação, o que representa também o seu valor contabilístico. O valor de venda atualizado, conforme já disse, é o valor de venda para o locador, valor de compra para o locatário. Este valor atualizado, conforme nós temos noção em leasing, uma operação de leasing, é um valor que configura o valor de compra no período final da locação. Eu compro no período final da locação. No entanto, para cálculo da PMT, eu preciso trazer este valor até a data presente, a data da locação, do início da locação. E depois tenho aqui a entrada, caso o locatário faça pagamentos antecipados já no início da locação, que não configura uma prestação. Então,
olhando para o nosso exercício, primeiro que precisamos definir é se a nossa alocação, as rendas são pagas postecipadamente ou antecipadamente. Olhando para aqui, nós precisamos saber quando é que será feito o primeiro pagamento. E ao repararmos, nós percebemos que o primeiro pagamento é efetuado em 1 de janeiro. E o período de 1 de janeiro é também o período em que a alocação tem o seu início. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma prestação em que a primeira renda é paga logo no início do contrato. Então, estamos a tratar de uma prestação antecipada. Assim sendo, precisamos definir o valor contabilístico do bem. O valor contabilístico de um bem é o seu valor na data presente, né? Na data em análise. E para o nosso caso, aqui nós temos que o valor contabilístico do bem é de 30.000 kwanzas. Depois, precisamos definir o tempo da locação. Aqui precisamos ter cuidado para não confundir o tempo da locação ou período da locação com o tempo ou o período de vida útil do bem. Para cálculo da PMT, o que nos importa é o período de locação. Então, nós temos o período de locação como sendo 3 anos, para o nosso caso. Nós temos aqui 3 anos como sendo o período de locação. A seguir, precisamos definir o valor de venda ou o valor que o locatário vai comprar o bem no final do período dos 3 anos, no caso. E aqui nós percebemos claramente que o valor de compra após os 3 anos, ele sai pelo preço de 5.000. Bem, precisamos ter cuidados com os 7.000 e o prazo de vida útil do bem, porque estes dois dados não configuram dados essenciais para o cálculo das prestações. Então, para o nosso caso, nós temos, vamos fazer aqui para ficar mais fácil, nós temos o valor contabilístico igual a 30.000, o valor de venda igual a 5.000, o tempo da alocação igual a 3 anos, a nossa taxa não foi mencionada, mas temos aí em cima 10%, e temos que os pagamentos são feitos, as prestações são feitas anualmente, por isso que nós estamos aqui 3 anos. Então, a nossa PMT, utilizando a fórmula da PMT postecipada, nós teremos PMT igual a, entre parênteses, valor contabilístico menos valor de venda atualizado menos as possíveis entradas vezes a taxa a dividir por 1 menos 1 mais I elevado a menos N, elevado a menos N, que menos N, vezes o fator de antecipação, que vai ser 1 mais I. Bom, primeiro precisamos atualizar o valor contabilístico, o valor de venda, desculpa, trazer o valor de venda para a data presente. E trazer o valor de venda para a data presente, nós vamos usar aqui um conceito da matemática financeira, onde nós temos o seguinte. Repara, o meu contrato de locação, eu tenho os seguintes períodos. Eu tenho a data inicial, tenho o primeiro ano, tenho o segundo, tenho o terceiro. Os 5.000 eu pago cá, no terceiro ano. Então, atualizar ou trazer este valor para a data zero significa para esse contexto, descapitalizar este valor. Se eu quero descapitalizar este valor, pela fórmula para descapitalizar, ou seja, para ter o valor de venda atualizado,
nós teríamos o valor de venda no terceiro período, no final do período, a dividir por 1 mais I elevado a N. A letra aqui não está muito boa, mas pronto, só não também já conta. Então, temos aqui o valor de venda atualizado a ser igual a 5.000, que é o valor que será pago no final da locação, a dividir por 1 mais 10%, por 1 mais 10% elevado a N. Então, o valor atualizado vai nos dar, permitam-me, o valor atualizado vai nos dar 3.000, vai dar 3.000, fazendo os cálculos, aqui vamos colocar já 3, né? Que é o nosso tempo, estamos a voltar, o valor está aqui, e queremos voltar até a data zero, passa 1, 2, 3 períodos, então vai nos dar 3.000, 3.756,426. Este é o valor é o valor de venda atualizado. Agora podemos colocar na nossa fórmula o valor de venda atualizado. Vou pegar a nossa fórmula, vou encostar ela aqui. Ok? Isso aqui. Ok. Agora vamos fazer o nosso cálculo, colocar os dados que nós temos na fórmula da PMT. Então, nós teremos a PMT igual a, entre parênteses, valor contabilístico 30.000, menos valor de venda atualizado, que é, no caso, de 3.756,57, arredondado, não tem todos os números, vezes a taxa de 10%, a dividir por 1 menos, entre parênteses, 1 mais 10% elevado a menos 3, vezes o fator de antecipação, que é 10% aqui, vezes o fator de antecipação. Então, resolvendo estes cálculos, aqui 30.000 menos 3.756,57 vai nos dar 26.243,426. Depois, faríamos a divisão do 10 por este todo fator que está aqui, e quando multiplicássemos os 26.000, que daria aqui, vezes este todo fator já calculado, nós teríamos um valor de 10.000, teríamos, né? Teríamos PMT, seria igual, isso, quando que eu já calculei já fiz todo esse fator aqui, nós teríamos 10.000, 552,87. Depois teríamos que multiplicar pelo fator de antecipação, mais 10%. Isto nos daria, no total, teríamos PMT a ser igual a 9.593,518266 como sendo o valor da PMT. Ou seja, para essa alocação, a empresa vai pagar 9.000 durante os 3 anos. Aqui temos o cálculo. Agora, após termos o cálculo da PMT, conforme a própria IAS 17 manda, né? Precisamos fazer o mapa de amortização da dívida. E para fazermos o mapa de amortização da dívida, já tenho aqui um modelo preenchido para economizar o tempo.
Nós vamos começar com o período inicial, com o período em que começa a alocação. Qual o saldo devedor do período em que começa a alocação? É o valor contabilístico do bem. No caso, nós reparamos aí que era 30 mil. Bem, qual a PMT? Nós vimos que a PMT é igual a 9.593,87. Importa dizer algo. Essa tabela, por ser uma tabela price e por ser uma tabela onde nós temos as prestações antecipadas, no período zero nós temos o pagamento da primeira prestação, porque a primeira prestação paga logo em 1 de janeiro, que é a data de início do contrato. Então nós temos o pagamento da primeira prestação. No entanto, como eu estou a pagar a primeira prestação, logo no primeiro contato com o locador, eu não pago juros. Eu não pago juros. Então, a minha PMT no período inicial vai ser igual também ao meu valor a amortizar. No caso, vai ser igual ao meu valor a amortizar. Então, amortizei a minha dívida. O que significa? No final do período zero, no início do contrato, após o início do contrato, o início da aplicação, a minha dívida já não é de 30 mil, porque eu já paguei 9.593,87. Então, no final deste período, o meu saldo devedor passa a ser de 20.406,13. Este passa a ser o meu saldo. Bem, como as PMTs são constantes, significa que no primeiro período eu pago a amortização, eu pago a PMT referente ao segundo período da prestação. Por quê? Porque porque minhas prestações são antecipadas. Paguei a primeira prestação, preciso calcular os juros do primeiro período. No segundo período, no primeiro período, no início do contrato, eu não pago juros, mas a renda referente ao segundo período, que eu pago no primeiro período, por ser que as minhas prestações são antecipadas, eu pago com juros. No entanto, os juros será dado sempre pela seguinte expressão. Os juros de N vai ser igual ao saldo devedor final, no caso, de N menos 1, vezes a taxa. Vezes a taxa. Desculpa aí. Então, nós, no caso, queremos saber o juro que será pago no primeiro período. Vai ser igual ao saldo devedor final, coloco até aqui um F final de 1 menos 1, vezes a taxa que é 10%. Então, terei juros 1 a ser igual a 1 menos 1 é 0. Então, saldo devedor final do período zero vezes a taxa de 10%. Agora a questão é, qual é o saldo devedor final do período zero? Está aqui, 20.406. Então, os juros a ser pago no primeiro período, mas referente que diz respeito ao segundo período, pois uma prestação antecipada, será de 20.406, desculpa aqui, 406, 20.406,13 vezes 10%. Então, os juros está a ser igual a, deixa eu fazer aqui os cálculos, 10%, ok. Os juros está a ser igual a 2.000, estão a fazer barulho, 2.040,603. Esse é o valor do primeiro juros, do período 1. Então, os juros do período 1, que diz respeito aos juros, que devem ser pagos, que estão a ser pagos em função
que estão a ser antecipados no primeiro período, mas referentes ao segundo período, né? Porque aqui estamos a falar de uma prestação antecipada, vai ser de 2.404,613. A caligrafia aqui também está começando a ser um pouco mais bonita, porque faz tempo que não produzo vídeos. Então, agora, para mim saber o valor da amortização no segundo período, o que, que eu faço? A amortização, isto aqui tem um espaço, a amortização de N vai ser igual a PMT menos os juros de N. Então, para a amortização do primeiro período, nós temos a PMT, que é de 9.500 temos a PMT de 9.593, porque ela é constante para todos os períodos, 9.593,51 ou 58, alguma coisa, menos os juros, que para o primeiro período foi igual a 2.406,613, ok? Então, a primeira amortização, no caso, está dando 9.593,58, está dando 9, não, 9 não, 7.000, está dando 7.552,967. Esse é o valor da amortização que é feita no primeiro ano, no final do primeiro ano, no caso, e que será o início do segundo. Então, nós teremos aqui 7.552,967. Agora, o valor do saldo devedor no início do contrato é o saldo devedor do final do período do período anterior, no caso. Aqui nós teremos 20.406,13. O saldo final vai ser a diferença entre o saldo atual menos a amortização. No caso, 20.406,13 menos 7.552,967. Nós estamos a ter um saldo de 12.000, saldo final, neste período, de 12.853,163. Esse é o nosso saldo final. Então, é neste saldo final que nós vamos calcular os juros referente ao segundo período. Então, vai ser 12.853,163 vezes a taxa de 10%. Aqui nós obedecemos à fórmula que eu já deixei aqui para sabermos desses juros que eu acabo de calcular aqui. E a PMT ela é constante, conforme nós vimos, 93,87. Aqui o juros está nos dar 1.285,3163. Agora, a diferença entre a PMT com juros vai dar-nos o valor da amortização do período. Então, 9.000, estamos a falar de 9.593,87 menos 1.285,3163
está a nos dar uma amortização neste período de 8.303,5.537. E para sabermos o valor do saldo devedor inicial será mesmo de 12.853,163. Para sabermos o saldo final neste período e a diferença com o valor da amortização. No caso, nós teremos 12.000, teremos 12.853,163 menos 8.303,5.537 vai nos dar um saldo devedor no final do período na volta dos 4.544,693. Aqui nós temos a nossa tabela price. Então, quando nós estamos a ver que o saldo devedor no início do período número 3 será justamente esse saldo devedor de 4.544,6.093. O que acontece? No final do terceiro período, ele não amortiza a dívida, não paga juros, não paga PMT e o saldo devedor final continua. Por quê? Por conta do tipo de renda que nós estamos a tratar, que estamos a tratar de uma renda antecipada, o que pressupõe pagamento da primeira PMT logo na entrada, no período zero, o que faz com que no final do período a empresa fique sem pagar as prestações. Agora, uma característica interessante é que o valor da dívida no final do período normalmente tende a ser igual ao valor de venda no final do período, no caso, no final de venda, o valor de venda ou valor de compra no final da locação. Por algum motivo, os nossos cálculos não confirmam essa realidade. Também já tive dificuldade com outros cálculos, acredito que seja talvez por conta do desarredondamento ou algum valor aqui nos faltou, né? Não prestei atenção, mas em parte tem que ser igual ou pelo menos aproximado. Estamos a falar aqui de 4.500 alguma coisa e aqui estamos a falar de 5.000, então é uma diferença mínima. Agora, após termos esses dados, nós precisaremos inicialmente fazer o registro contabilístico. Para fazer o registro contabilístico dessa operação, primeiro faremos na óptica do locador. Na óptica do locador, no caso, em 1 de janeiro de 2012, o que o locador faz? O locador primeiro vai desreconhecer o bem pelo desreconhecimento do bem. Pelo desreconhecimento do bem, ele vai ter que naturalmente debitar uma conta 33 ou ainda uma conta 37.9. A professora prefere a utilização da conta 33, ao passo que há literaturas angolanas que tratam sobre leasing, onde utilizam a conta 37.9. E vai creditar a conta 11, a conta respectiva, a conta do imobilizado, pelo seu valor que consta na conta. No caso, aqui estamos a falar de 30.000, valor do bem, 30.000, e vai creditar 30.000 no mês,
que está na conta do bem. Nesse caso aqui, a empresa, o que a empresa está fazendo? A empresa está a tirar um bem que ela detinha como seu ativo e está a reconhecer que que cedeu para uma outra empresa, no caso o locatário. Então aqui o locador fez o desreconhecimento do bem na sua empresa. Bom, para nosso exercício não há uma necessidade para o passo que eu vou falar, que eu faço menção agora, que é a questão das amortizações. Mas caso tivesse também, teríamos que desreconhecer a amortização também, pelo desreconhecimento da amortização. Essa operação de desreconhecimento da amortização ocorre sempre que o bem a ser colocado na operação de leasing teve utilidade em períodos anteriores na nossa empresa, ou seja, a empresa calculou a amortização, a empresa já tivera utilizado este bem. Para estas situações, teríamos também que fazer o desreconhecimento da amortização, que implicaria um débito na conta 18 e um crédito na conta 33 ou na conta 37,9. No nosso caso é zero e também aqui temos 00. Então, este valor, a diferença entre o valor que estiver na conta 33,9, na 33, desculpa, a crédito e o valor que estiver na 33 a débito, vai configurar o valor presente para o cálculo da PMT. Desculpe. Para o cálculo da PMT, estamos a dizer o quê? Se tivesse amortizações aqui acumuladas, o valor, a diferença entre o valor da a débito na conta 33, juntamente com o valor a crédito na conta 33, seria o valor contabilístico do bem. Configuraria o nosso valor presente ou o valor por onde iríamos calcular a taxa de amortização. Ok, aqui nós temos o de reconhecimento do bem no início. Também no início do contrato, nós já temos aqui, após a celebração do contrato, muitas empresas apresentam um mapa de amortização e tem um contrato, e a empresa espera obter juros. Então, a empresa vai reconhecer juros por reconhecer em períodos futuros. No caso, pelos juros a diferir em períodos futuros. Em períodos futuros. Infelizmente, estou a fazer o vídeo sem PGC de lado, mas eu acredito que seja uma conta 33 ou ainda uma conta 37,4 ou a 37,6. Uma destas contas, juros ou proveitos a repartir para períodos futuros. O que aconteceria? Teríamos que debitar a conta 33 ou a conta 37,9 e creditar a respectiva conta 37,4, vou supor que fosse a 37,4, o valor total dos juros, no caso que nós temos por receber em períodos futuros, que serão repartidos para períodos futuros. Estamos a falar do somatório dos juros que nós temos na nossa tabela, que daria 2.461 e 1.000 mais 1.285,3163. Isto dará um total de 3.325,9293. Aqui nós temos o valor a debitar nesta conta por conta dos juros a repartir para períodos futuros. Estamos a falar aqui do princípio da especialização do exercício, onde utilizamos o método de diferimento e também creditaríamos esta conta 37
9.4, volto a dizer, infelizmente estou a fazer o vídeo sem um PGC ao lado e não tenho como confirmar a conta exata, mas são os proveitos a faturar para períodos futuros. Bom, então aqui nós temos o valor da primeira, o cálculo ou o reconhecimento inicial. Agora, como a nossa alocação é uma alocação antecipada, nós precisamos também reconhecer o valor do recebimento da primeira prestação. No entanto, como nós podemos notar aqui na tabela, o recebimento da primeira prestação, nós não temos juros, ou seja, a empresa não registra nenhum proveito porque nós estamos a tratar de uma alocação ou de uma renda antecipada. Então, o que nós simplesmente vamos fazer é, enquanto empresa, pela renda, pela primeira renda, o que nós vamos fazer é creditar a nossa 43, debitar a nossa 43 e creditar a 33 ou ainda a 37,9 para indicar que o valor está das rendas ou das prestações, o valor da dívida, né? Está a diminuir. Vamos colocar justamente o nosso valor da primeira prestação. Reparem, está aqui no período, no início do contrato, no dia 1 de 1 de 12, então está a registrar essa entrada, que será de 9.000. No entanto, não tem juros, porque o pagamento é antecipado, não se tem juros, ou seja, não resiste nenhum proveito. Então vai ser 9.000. Permitam, será 9.593,518,2, valor da renda. E aqui também o mesmo valor a acreditar. 9.593,518,2. Agora reparei aqui algo, é que eu tenho aqui um rascunho, eu estava fazendo inicialmente a operação. Percebi que o valor da renda que eu fui colocando na tabela, infelizmente é um valor desajustado, porque o valor correto dará mais ou menos este. E eu coloquei, em vez de colocar 9.800 e, deixa eu ver, eu coloquei o valor errado aqui. O valor da renda é 9.593,5182 e eu coloquei 9.593,87. Então, pode ser que também seja este o motivo dessa disparidade que nós verificamos aqui. Então, depois os colegas verificam, mas para esse exercício, no primeiro ano, o registro na óptica do locatário é esta, no primeiro ano, porque nós temos uma renda antecipada. Agora, no segundo ano, o que vai acontecer no segundo ano? No segundo ano, que corresponderia também ao final do primeiro ano, início do segundo ano, o que iria acontecer? Nós estaremos a falar aqui, teríamos que olhar aqui, final do primeiro ano, início do segundo ano, o que vai acontecer? Nós, primeiro, reconheceremos pelo recebimento das prestações, debitaríamos a conta 43 e creditaríamos a conta 33. E reconheceríamos os juros, no caso. Os juros que nós iríamos reconhecer seria de 2.400,613. Esses juros, até que fica mais fácil, é melhor nós fazermos no segundo ano, no ano N mais 1. Primeiro, pelo recebimento, pelo recebimento, pelo recebimento das prestações, pelo recebimento da prestação ao PMT, pelo recebimento da PMT, o que nós teríamos? Nós teríamos aqui a 43 e a 33 ou a 37,9, teríamos o valor total das prestações por receber, no caso, 9.593,518 e creditaríamos, no caso, a diminuição da dívida seria também de 9.593,5182.
Agora, nesse período, quando nós pagamos essa PMT, tivemos juros de 2000, 2040, 2040,613. Então, como nós tivemos juros de 2040 a 613 e nós temos juros por diferir, então o que é que vai acontecer aqui? Reconhecimento dos juros pelo reconhecimento dos juros, o que implica dizer que iríamos debitar a conta 37,4 e creditar a conta 66, acredito que é 66,4. Proveito de rendimento, proveito em investimentos em imóveis, alguma coisa assim. Acredito que seria essa a conta. Iríamos contabilizar os juros. Então, aqui iríamos contabilizar os juros que está sendo diferido, ou seja, como os juros só se reconhecem, vai para a conta 63 no período em que ocorre. Então, aqui os juros está a ocorrer e estamos a registrar. Estamos a registrar. Esta movimentação iria verificar se também no ano a seguir nós iríamos contabilizar a prestação, depois iríamos reconhecer os juros. Por isso é que nós fizemos o diferimento dos juros. E a professora uma vez já tinha deixado bem claro isso quando estamos a falar de leasing. Ela disse qualquer coisa do tipo, fizemos um registro assim meio estranho, onde ela disse que estamos a fazer isso porque infelizmente ainda não falamos sobre o princípio da especialização ou a regra do acréscimo e diferimento. Então, como já vimos, os lançamentos contabilísticos seriam mais ou menos estes, salvo melhor interpretação, é claro. Caso algum colega tenha uma interpretação melhor, também poderá expor ou entrar em contato comigo e podemos abordar melhor sobre o assunto. Então, era este vídeo que eu tinha por fazer. Acho que farei mais um a mostrar o cálculo ou a contabilização e o preenchimento da tabela do quadro de amortização para prestações postecipadas e ver como é que funciona. Bom, então, desejo que o vídeo tenha ficado bonito, pelo menos, e desde já pedir desculpa por possíveis erros e pronto, até o próximo vídeo que falaremos sobre as prestações pós-antecipadas.